Olá, essa é a Imob TV e essa é a estreia do quadro Café Copizas, onde você vai aprender sobre investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Todos sabemos que passamos por um momento delicado na economia mundial e hoje vamos bater um papo sobre como podemos tirar proveito da variação cambial e como o dólar influencia nos nossos investimentos. O nome do quadro Café Copizas é dedicado à empresa Opizas, que há 11 anos atua no mercado americano e já comercializou mais de 3.800 imóveis nos Estados Unidos. E hoje vamos receber aqui no nosso estúdio o Renan Stein, que é o gerente comercial da Opizas Brasil. Seja bem-vindo, Renan, ao nosso estúdio, num programa que é dedicado à empresa que você representa aqui no Brasil, que é a Opizas. E eu queria que você começasse contando um pouco sobre o que é a Opizas e qual é o objetivo da Opizas. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade de participar com você. Bom, vocês estão nos assistindo. Quem é a Opizas e qual é o nosso propósito? A Opizas é uma empresa que ela hoje está presente em 22 países. Essa empresa ela atua nos Estados Unidos com o seguinte foco: assessorar o cliente em seu investimento do início ao fim. Ou seja, não somente de apresentar oportunidades e nem locais para investir, mas também te assessorar na administração, na parte da contabilidade, que é algo muito importante no seu investimento, pois assim você consegue assegurar o seu retorno. Renan, existe um mito, né, que é desafiador investir em imóveis nos Estados Unidos. Em função da burocracia, as pessoas às vezes desconhecem um pouco como que funcionam os trâmites. Realmente difícil, é desafiador investir no mercado imobiliário americano? Bom, Roberto, qualquer investimento pode ser desafiador se você não tiver uma boa assessoria. Então, para investir nos Estados Unidos, se você me perguntar com relação à parte do processual do investimento, não é. É uma parte que você, com um bom assessoramento, você consegue identificar qual é a documentação, como que é o processo da parte monetária, para você fazer transferência de capital, todo o processo de como você vai alocar esse investimento, se você pode fazer como uma pessoa física ou pessoa jurídica, mas o ponto principal é como ser assessorado. Com uma boa assessoria, você consegue fazer esse processo de uma forma prática. Maravilha. E qual região dos Estados Unidos lá que o brasileiro costuma investir mais e qual tipo de imóvel que o brasileiro gosta mais de investir? O investidor brasileiro ele investe mais em vacation home ou investe, por exemplo? Bom, o brasileiro... E explica também o que é o vacation home e o que é o invest. Perfeito. Então, nos Estados Unidos você pode ter dois tipos de investimentos que nós podemos conciliar um pouco com o Brasil. Vou dar um exemplo. Vacation home, o que seria? É uma casa que você adquire numa região onde você gosta de passar férias. Isso ocorre aqui no Brasil também, né? Mas quando você faz esse investimento nos Estados Unidos, você tem uma grande atratividade pelo fator que o turismo, principalmente na região da Flórida, que é uma das regiões que nós atuamos com a área de vacation home, você tem uma demanda turística muito grande. Você tem Miami, que é um dos pontos principais turísticos no quesito de praias, entre outros, como também a própria região de Orlando, que é o parque temático do mundo. O investimento em vacation home é um investimento onde você adquire uma casa para uso pessoal em suas férias, mas ao longo do tempo que você não está utilizando, você tem a rentabilidade através de locações por curta temporada. A outra área de investimento, que é a área que a nossa empresa ela tem hoje assessorado bastante seus clientes, inclusive uma área que os clientes conseguem ter um retorno através destas propriedades de forma constante, é a área de investimentos voltados para a locação, sim, mas buscando sempre a família americana. O que nós queremos dizer? Só para complementar, Roberto, o que nós queremos dizer com isso? Quando você busca a família americana para alocar o seu imóvel, você vai ter um contrato de longa duração. Então você consegue ter uma previsão real daquilo que você está aplicando e do seu retorno. Isso é legal. Então, se o investidor brasileiro ele quiser investir, por exemplo, ele optar por investir no Invest, que é a alocação do imóvel para a família americana, a Opizas já entrega esse imóvel que ele escolheu locado? Como é que funciona isso?
Bom, a primeiro ponto até as áreas de atuação que você me perguntou para a gente complementar para a pessoa que está assistindo entender. Hoje, o Business ela tem os seus investimentos aplicados na região da Flórida, na região de Baltimore, Filadélfia, na região de Chicago, Detroit e Carolina do Norte. Nestes investimentos, o que ela faz? Primeiro, ela analisa. Essa localização é boa para quem? Para o investidor e para quem vai alugar este imóvel. Se a localização for boa, ela vai identificar se aquela propriedade ela tem liquidez e se ela tem viabilidade para ser reformada e estruturada para sua locação. Depois de fazer esse processo, nós vamos alugar este imóvel e, daí por diante, apresentar essa oportunidade para este investidor. Então, o cliente hoje que ele faz investimento nos Estados Unidos com um bom assessoramento, ele consegue identificar boas propriedades e já ter todo o processo iniciado, ou seja, ele não vai entrar no risco da operação, ele já entra com a operação em andamento, trazendo para ele um resultado mais rápido. E qual é o percentual de taxa de remuneração que uma operação dessa no mercado imobiliário americano traz? Ele parte de quanto, vai até quanto? Vamos falar em retornos líquidos, que é o que é importante, né? Se a gente fala de retorno bruto, vão ter vários intempéries, mas o retorno líquido hoje previsto nos Estados Unidos varia de 6 a 11% ao ano, certo? Em sua maioria, a maior parte das propriedades hoje vão te dar um retorno de, em média, na região norte do país, de 8 a 10%. Algumas regiões têm alguns retornos elevados, mas depende muito da propriedade. E na região da Flórida você consegue um retorno de até 7,5% ao ano, que é um retorno justo. É um retorno que, se a gente comparar com o nosso mercado interno do Brasil, em cima de um investimento conservador, que é um imóvel, afinal de contas é uma propriedade, no Brasil, quando a gente trabalha na parte de locação, nem sempre você consegue um bom percentual. Tem regiões que esse percentual é bem menor que o investimento no exterior. Bem menor. E como que a lei americana protege o investidor brasileiro, por exemplo? Bom, a lei americana, ela não só protege o investidor brasileiro, ela protege o investidor. Primeiro ponto, nos Estados Unidos, quando você tem um imóvel e esse imóvel está sendo utilizado para o fim de locação, este imóvel ele tem algumas características da lei. Um exemplo básico, se hoje eu precisar chamar a responsabilidade do meu inquilino que ele não pagou o aluguel, qual é o processo? Nós só vamos informar que ele não pagou o aluguel e dentro de 34 dias ele vai receber uma ordem de despejo. E essa ordem tem que ser cumprida. Quem faz cumprir é o governo. São os... Então a lei americana protege a propriedade privada, né? Protege a propriedade privada. Dando segurança e garantia para o investidor. Sim, sim. E não só esse ponto. No nosso assessoramento, nós colocamos que o investidor ele pode usufruir de algumas formas, como exemplo, constituir uma empresa americana. Sabe por quê, Roberto? A partir do momento que você constitui uma empresa americana que um estrangeiro pode constituir, você com essa empresa americana você tem a blindagem do seu patrimônio e também vai ter isenções você vai ter deduções para o fisco, perfeito? Que vão beneficiar a quem está fazendo investimento. Ou seja, você utilizando de deduções de gastos da empresa ou gastos operacionais nos Estados Unidos relacionado a você e ao seu imóvel, você pode diminuir o seu fator de imposto de renda. Então, para quem quiser comprar um imóvel nos Estados Unidos, ele abre uma empresa nos Estados Unidos, ele contrata um contador, ele vai ter um caminho como se ele estivesse abrindo uma empresa aqui no Brasil, né, com outras alíquotas, outros impostos, né, mas ele monta uma empresa nos Estados Unidos, aquele bem, aquela propriedade, ele passa a ser propriedade da empresa, né, constituída, e essa empresa que recebe, né, os aluguéis. E quando o investidor daqui for para os Estados Unidos, ele pode sacar esse dinheiro para ele usufruir lá no passeio dele, por exemplo, se ele pode também mandar o dinheiro para o Brasil, e como é que é essa relação cambial aí de imposto? Bom, esse é um processo que nós também assessoramos. Nós temos uma equipe de contabilidade para assessorar o seu cliente, em conjunto com nossos escritórios que são parceiros. Bom, primeiro ponto, ele vai fazer todos os seus recebimentos pela empresa, perfeito?
esses recebimentos vão estar sendo administrados pelo administrador da propriedade e ele que vai, depois que o administrador receber, pagar todos os impostos referentes à propriedade, ele vai transmitir o capital para a conta do proprietário do imóvel, que seria a empresa, que é do investidor, perfeito? E a utilização do seu capital ele pode utilizar de forma normal. A nossa assessoria vai apresentar para ele como que ele vai fazer toda a parametrização dos seus gastos, da despesa da empresa, certo? Para que ele possa utilizar de previsões dentro da lei contábil e deduzir todos os gastos que são possíveis e ele reduzir a sua alíquota de imposto de renda. Mas assim, até para tirar um pouco da curiosidade de vocês sobre o imposto de renda, nos Estados Unidos o imposto de renda é escalonado e você consegue ter um parâmetro de escalonamento de imposto de renda de 10% até 37%. Só que esses valores de escalonamento são escalonamentos que eles vão crescendo. Vou dar um exemplo básico para vocês. Quem recebe até $38.700 no ano paga um imposto de renda de 12%. Se a gente trazer esse mesmo valor para o Brasil, a gente vai entrar numa alíquota de 27,5%. E além de ter outras vantagens que a nossa equipe de contabilidade vai assessorar esse cliente para entender qual é o melhor formato. Maravilha. E para matar a curiosidade da nossa audiência, a partir de quanto que a gente consegue adquirir uma propriedade nos Estados Unidos? Bom, não sei se vocês já analisaram isso, mas hoje nos Estados Unidos você consegue comprar imóveis a partir de $66 mil. Bom, vamos trazer para hoje, né? E até o início do nosso quadro, como que o dólar influencia nos nossos investimentos e como a gente pode aproveitar dessa variação cambial, né? Olha o que acontece. Hoje nos Estados Unidos o investimento a partir de $66 mil não é um investimento elevado, certo? É um momento do mercado onde as propriedades têm bons valores para aquisições e quem hoje tem rentabilidade em dólar está protegido. Por quê? Essa pessoa ela tem uma moeda que ela representa qualquer operação comercial no mundo e essa moeda traz para ele uma proteção por oscilações do mercado. Vamos ver agora, né? O dólar está com um valor bem considerável para o real brasileiro. Hoje ele bateu R$5. Imagina você, se você tivesse $100 mil de rentabilidade nos Estados Unidos, você estaria como? Sorrindo, né? Eu estou sorrindo e eu quero que você também sorria. Bom, estamos à sua disposição. Maravilha. Renan, eu te agradeço pela oportunidade de receber você aqui no nosso estúdio. Estender o convite para o Giro, que está lá nos Estados Unidos, para quando ele estiver aqui no Brasil, ele vir participar aqui com a gente. Né? Esse quadro ele vai ser mensal, a gente vai gerar conteúdo mensal sobre o investimento no setor imobiliário nos Estados Unidos, né? Trazendo as informações, atualizações para vocês e até mesmo, Renan, lançamentos imobiliários lá que pode ser grandes oportunidades para o investidor brasileiro, ok? Nós vamos deixar aqui na tela os nossos contatos, os nossos e-mails, os nossos canais, as nossas redes sociais, para que você possa entrar em contato com a gente e que a gente faça um canal de diálogo. Nós estamos aqui para contribuir, esse canal é para contribuir para que você realize os seus sonhos, né? Invista no mercado americano, tenha ganhos e rentabilidades em dólar e vá lá passear e aproveitar a família. E para vocês que são aqui do Norte do Espírito Santo, eu quero deixar um convite a vocês. Nós temos uma parceira credenciada, que é a Imobiliária Conquista, que está totalmente disponível para lhe atender. Agende o seu horário, venha tomar um café com a Imobiliária Conquista e saber como e onde e qual é o melhor formato de investimento imobiliário para você nos Estados Unidos. Quero ver vocês sorrindo com dólar também. Um abraço. Maravilha. Tchau, tchau.